E aí, pessoal? Então agora a gente vai dar continuidade ao nosso trabalho. Bom, primeiramente a gente vai estar utilizando esse tarugo de alumínio aqui, como vocês podem ver, um tarugo de cerca de 15,87, na medida prática ele dá cerca de 16. Ele é um tarugo que ele tem ali algumas ranhuras, ele acredito eu que ele seja trefilado. Então, como a minha ideia é preservar essa medida original, a gente vai fazer primeiro um lixamento dele e depois a gente vai trabalhar na própria usinagem. Então agora a gente começa afastando aqui o nosso cabeçote móvel e vamos abrir a nossa placa. Para contextualizar para vocês, esse aqui é um torninho caseiro, ele foi feito com o resto de sucata. A plaquinha eu troquei recentemente, antes eu tinha uma placa um pouco maior do que essa, um pouco maior não, um pouco menor que essa, e que também tinha um problema nela, que ela era de 4 castanhas e ela não tinha esse sistema de cremalheira aqui para apertar. Então ela era mais difícil de trabalhar, muitas vezes a peça acabava saindo voando e consegui essa placa aqui numa Black Friday por um preço bem convidativo. A gente fez a adaptação, perdeu um pouco aqui de curso do torno, mas o trabalho ficou bem melhor, muito mais fácil de centrar agora, que parece que a nossa barra não está muito centralizada. E eu vou ver se eu consigo um tarugo um pouco menor para a gente poder trabalhar aqui. Então, eu já consegui um outro tarugo. Ele é bem menorzinho que esse. Pelas minhas contas aqui, eu preciso de cerca de 15 milímetros e meio. Esse tarugo aqui ele tem um tamanho um pouquinho maior, quase o dobro. Então, eu acredito que prendendo ele bem na ponta da castanha ali, a gente vai conseguir executar esse trabalho. Vamos tentar. Tá aí, tá um pouco melhor. Acho que a gente já pode iniciar o trabalho. Mas, apenas por via das dúvidas, eu vou acabar passando, dando um pequeno passe de corte aqui pra gente garantir que esteja bem paralelo. Vamos verificar, tirar o mínimo possível para que a gente consiga fazer. E aí isso aqui vai substituir a etapa de lixamento. Deixa eu só reposicionar a câmera aqui para vocês conseguirem. Aí, melhorou. Vocês podem ver que o cavaco ele sai descontínuo, então de fato havia uma excentricidade ali. Vamos verificar se já foi suficiente. Quase suficiente. Aqui ficou uma pequena falhazinha aqui nessa região, ó. Vocês podem ver um pouco ali pela diferença de luz. Então a gente vai tirar mais um pequeno passe ali. E eu só consegui melhorar um pouco a posição da câmera aqui. Acho que isso vai facilitar até para vocês poderem acompanhar o trabalho. Então, feito isso, eu já de antemão vou fazer um pré-lixamento aqui com uma lixa 320 mesmo, para a gente verificar como é que está ficando o acabamento.
Pessoal, tava ficando muito tremido ali. Eu tive que realmente voltar para essa posição, mas vai dar pra gente acompanhar. Então já fizemos o furo de centro. Agora a gente vai perfurar com uma broca de 5.1. Como aqui, essa nossa primeira peça aqui, ela vai trabalhar aqui com cerca de 15 centímetros, que é mais ou menos o que eu tinha planejado aqui para ela. A gente vai fazer uma marcação aqui na broca, como vocês já podem ver. Então aqui, ó, nessa faixa aqui, a gente deve estar aqui com cerca de 16, então é suficiente. Essa é uma broca de 5/1, e eu não tenho agora no momento uma broca de menor tamanho. Ela é a broca que vai dar a origem pra gente poder fazer a rosca de 1/4. Depois, para aquele furo passante, a gente tem uma broca própria de 1/4 para fazer esse furo. A gente vai verificar se com 1/4 a gente já consegue, com essa broca de 5.1 a gente já consegue fazer a rosca, sendo que o recomendado nominal era 5.2 milímetros aproximadamente. Eu não tenho essa broca, então a gente vai tentar com essa, senão a gente vai fazer o alargamento. Acho que a gente vai estar utilizando esse da Rocast. Eu acho barato, de uma qualidade relativamente boa para trabalhar em alumínio. Não acho que eu recomendaria para utilizar em aço inoxidável. Vou abrir ele, só um segundo. Então ele vem aqui em duas peças. Como a gente vê aqui, ele é um acho bastante grosso até. Dá para entrar aqui tranquilamente no nosso furo. E a gente vai dar prosseguimento aqui agora. Então vamos lá. Como eu comentei, a gente tem aqui dois machos, né? A gente tem aqui aqui ele tem uma conicidade maior, ele é o que a gente inicia a rosca. Para garantir um paralelismo, a gente vai fazer ela aqui no torno mesmo, utilizando um pouco de lubrificante aqui dentro, tanto do alumínio quanto no macho mesmo. Esse não é um lubrificante próprio para corte, mas é o que eu tinha disponível aqui e funcionou muito bem para alumínio. Então eu tenho utilizado ele com bastante sucesso.
parte de lubrificação é muito importante para preservar a ferramenta e também para facilitar o corte, né? Evitar quebras também, principalmente quando a gente não está utilizando um macho de categoria como o SG ou o Normer, que são ferramentas de primeira linha. A gente já deve ter ido quase tudo. A hora que ficar mais duro aqui para a mão, a gente faz o recuo. O importante de fazer também essa operação na mão é justamente para que você consiga sentir. Ó. Aqui eu já cheguei num nível de aperto que eu percebo que chegou ao fim da rosca. Como vocês podem ver, ó, saiu bastante cavaco no macho. Isso aí depois a gente vai fazer uma limpeza dele. Vamos passar o segundo. Mesma situação do lubrificante. Daqui entrou bem mais fácil, né? Mas que ainda saiu algum cavaco. Então tá, feita a rosca, agora a gente vai fazer a parte de usinagem. Então tá, vamos fazer o primeiro rebaixo. Esse primeiro rebaixo ele tem aqui cerca de 3 milímetros. E a gente tem a perspectiva aqui de manter cerca de 10. Então vamos verificar aqui quanto que a gente vai precisar remover no nosso taruco. Ele está agora com 15,88. Então a gente tem que tirar aqui primeiramente 5 milímetros. .80. Vou retirar aí mais 1 milímetro. Tá vibrando um pouco. .35. Essa primeira peça vamos fazer um pouco mais esse rebaixo antes de acertar a medida final. Vou trocar essa ferramenta. Eu virei a ferramenta aqui para ver se a gente consegue melhorar esse aspecto da vibração.
a ferramenta para ver se vai melhorar alguma coisa. Tá bem difícil. Ele ainda quer vibrar um pouquinho, mas já melhorou. Ok, a medida tá boa já. Agora é realmente afinar ele aqui na medida correta para a gente poder utilizar. Vamos tirar mais um décimo. A princípio tá ok, a gente vai dar mais uma mini passadinha para entrar um pouquinho folgado. E para fechar o faceamento. Então agora a gente vai fazer o primeiro sangramento, a gente vai tirar a primeira peça. Essa operação ela vai ser iniciada pelo menos com o bedame, é uma operação das mais difíceis de fazer. Para vocês terem uma ideia, então, que essa peça é para ter aqui uma altura de cerca de 1 milímetro. É uma altura bastante pequena, né? Na verdade não, essa aqui é para ter 5,5 milímetros, é uma altura relativamente grande. Então a gente vai fazer uma marcação aqui de guia para o nosso bedame. E aí a gente vai tentar fazer esse corte. Se não for possível cortar dada a vibração, a gente finaliza com uma serra e depois faz o faceamento no torno aqui com a peça uma vez já sangrada. Então algumas recomendações é o bedame bem preso, com fio bom e também o mais próximo possível do castelo para justamente evitar essa característica da vibração.
Vamos lá, sangrada primeiro, agora a gente vai fazer a segunda peça. Tendo em vista a dificuldade que a gente teve para cortar com o bedame até o fim da peça anterior, a gente vai iniciar esse corte com o bedame e vai finalizar com ele na serra, porque realmente acabou sendo muita vibração, muito difícil de conseguir fazer ele com a ferramenta que a gente estava aqui até o momento. E eu vou serrar aqui e depois volto com vocês. Antes de finalizar o sangramento, eu queria mostrar para vocês uma outra atividade que a gente vai fazer. Eu coloquei aqui, ó, um bit curvado, e aqui atrás do torno a gente tem uma espécie de divisor. Esse divisor aqui, ele tem perfurações aqui, eu tenho uma anotação de 24, 36 e 40 furos. E através dele a gente vai conseguir fazer algumas ranhuras na nossa peça. Antes eu tinha uma outra ferramenta que ela facilitava essa operação, de forma a ser mais rápida e também mais fácil de manejar, mas com a placa nova ela já não cabe mais aqui no meu equipamento, então a gente vai fazer do modo mais tradicional, que é avançando e recuando com o carro. Então vamos testar. Torno desligado, travado já. Já tá ficando a primeira marquinha. Então a gente só vai marcar aqui no nosso nônio até onde a gente vai, para garantir que todas fiquem com a mesma profundidade. E aí a gente avança 4 aqui agora. 1, 2, 3, 4. Placa travada, recolhe o nônio. Feito. Agora, como vocês podem ver aqui, soltando o divisor, a gente tem aqui as marquinhas, todas aqui distantes. Isso aqui depois a gente pode dar mais um acabamento na lima, depois mostrar mais perto para vocês. Mas o que eu vou fazer agora aqui é fazer um chanfro, tanto aqui quanto aqui. Na verdade é só desse lado, depois eu vou facear ela naquela face, então eu já faço um chanfro também. E sangrar ela. Vamos lá.
Bem, então vamos para a nossa última parte aqui de usinagem já. Esse furo, como eu comentei com vocês anteriormente, ele vai ser um pouco maior, porque ele é o furo de 1/4, justamente onde vai ser a base passante. Então a gente vai voltar aqui com o cabeçote móvel e vai utilizar uma broca de 1/4. Tem uma broca aqui. Só vou terminar de prender o cabeçote. Como vocês podem ver, né, esse torno é um torno artesanal, então ele tem bastante recursos adaptados. Nem tudo aqui é o mais prático, mas ele, embora seja todas as características dele, ele me permite fazer muita peça, me permite fazer muitas das minhas necessidades com ele aqui. Acaba sendo uma ferramenta muito útil no meu dia a dia. Ponto 54. A nossa medida para o nosso furo aqui é de cerca de 10,13. Então a gente tem que tirar aqui mais cerca de meio milímetro. (10,15). Perfeito. Essa é a nossa medida. Essa é a nossa peça. Agora a gente já está pronto para sangrar ela também. E novamente a gente vai fazer isso com a serra. Então, pessoal, a gente já cortou. Então a gente está aqui com as nossas peças. Vou mostrar elas na sequência. Aqui está a primeira delas. Como a gente acompanhou ali, está faceada. Essa face aqui ela já está pronta. A gente tem que facear essa aqui e fazer um pequeno chanfro desse lado aqui. Tem que tirar um pouco o zoom aqui para a imagem ficar melhor. Aqui. Então tá aqui a nossa primeira peça. A segunda peça é aquela que tem todo aquele recartilho. Então também está feita aqui. Ela tem que dar acabamento aqui de chanfro na rosca e faceamento desse lado. E agora aqui por último, aquela que a gente cortou na serra, também a mesma situação, dá acabamento aqui desse lado e um pequeno chanfro. E é essa parte que a gente vai fazer agora. Conferir a medida. Eu tenho que tirar ainda exatamente 5,5 que a gente precisava para essa peça. Vamos fazer o chanfro e aí ela está finalizada. Agora é o momento que a gente acaba trocando bastante ferramenta aqui no carro, porque a gente evita tirar a peça para não correr o risco de descentralizar. E também porque o alumínio, embora assim, eu compro esse alumínio no Mercado Livre,
ele fala que é 661 T6, eu sinto que ele ainda é um pouco macio demais. Outras vezes que eu já peguei alumínios de liga que eu podia confiar, eu sentia que ele era mais resistente. Então, só colocar e retirar da placa, a gente acaba marcando ele. Então, para evitar maiores marcações, a gente vai fazendo uma etapa só. Ok, chanfro feito. Essa peça está concluída. Aqui, conforme eu comentei com vocês, deixa eu dar um foco aqui. O alumínio, ele acaba marcando. Não sei se vocês vão conseguir pegar no detalhe da câmera aqui, mas olha, ele fica com uma pequena marquinha aqui. E isso é coisa que chateia, pelo menos quem é detalhista, né? Então eu procuro evitar. Vamos lá, vamos para a segunda peça. Conferir a medida. 1.48, exatamente, a gente queria 1.5. E agora a gente vai para a última peça, que é essa peça maior aqui, a nossa espécie de porca. Vamos ver como é que a gente vai conseguir prender ela aqui de uma forma que a gente não agrida ela também. O maior desafio dessa peça aqui é conseguir deixar ela bem centralizada, uma vez que ela não é muito grande, então conseguir garantir que ela fique bem paralela aqui para a gente poder facear é um desafio maior, mas aparentemente ficou. Agora o único cuidado que a gente tem que ter aqui é que esse faceamento ele vai passar muito próximo das castanhas. Então, vou tentar melhorar um pouco isso, porque eu detestaria bater com o meu aço rápido na castanha. Vamos ver. Ok, vamos tentar fazer o chanfro agora. Esse é um chanfro difícil de fazer pelo tamanho da peça. Vamos tentar fazer aqui no próprio carro. Deixa ele pra cá. E fazer com o reverso. Bom, eu vou ver se com esse mesmo reverso eu consigo dar um acabamento aqui na interna. No reverso não, esse mesmo ângulo.
com o acabamento um pouquinho amassado, a gente vai tentar tirar com o chanfrador. Então, gente, aqui estão nossas peças acabadas já. Vou dar um pouco de zoom para vocês verem. Como comentei com vocês aqui, de fato ficou aqui um pouco de... Ele ficou um pouco amassado aqui o meu chanfreado. Aqui nessa outra peça aqui também eu não cheguei a dar esse acabamento. Então, qual que é o nosso objetivo agora aqui? É melhorar esses chanfros, dar um acabamento aqui, limpar as roscas e poder depois prosseguir para a montagem. Então, eu tenho duas ferramentas para fazer chanfro. Eu tenho essa aqui, que é uma ferramenta bastante comum, também do AliExpress, mas que o meu amigo também, o Paulo, ele afiou. Eu tenho essa outra aqui também. Primeiro eu vou tentar com essa, já que ela está um pouco mais afiada. Eu acredito que ela consiga dar um acabamento melhor. Vamos tentar. A gente vai estar utilizando aquela linha parafusadeirinha. Vamos verificar. É uma peça pequena, então ela é bem difícil de segurar e fazer essa operação ao mesmo tempo. Vou pensar alguma forma de fazer isso. Eu encontrei aqui essa plaquinha pequena, que é a primeira placa que eu tinha no meu torno, como eu comentei com vocês. Então eu vou estar colocando as peças aqui para que a gente consiga fazer o aperto sem ter que segurar a mão aqui e correr risco de sofrer algum acidente. Então ali, ok, apertar com a mão mesmo aqui, é suficiente, acredito eu. E aí a gente pode prosseguir. Aquele amassado ela não chegou a tirar, porque ele realmente foi um pouco grande. Talvez até com a unha aqui mesmo ele deu uma melhorada na rebarba. Vou tentar mais um pouco. Aí, acho que agora ficou bom. Desse lado tá ok. Vamos verificar o outro. O outro lado também precisa fazer o chanfro. Ok também, ficou bom. Essa peça está concluída. Vamos fazer essa outra aqui. Ok também. Essa peça ela ficou com um pouquinho de rebarba na lateral aqui. Eu vou ver se com uma lixa, numa espécie de sentido oval, eu consigo remover também. Vamos tentar, pessoal, fazer um pouco do reverso aqui e fazer um pouquinho daquele chanfro ali que eu comentei com vocês. Ok, desse lado ficou bom. Verificar se precisa do outro lado também.
outro lado até que tá melhor, mas a gente vai tentar dar uma passadinha mais leve, se bem que não vai rolar aqui. Melhor manter assim do que perder a peça. Então, pessoal, a gente já tá aqui com as peças todas montadas, todas usinadas já. Fora o momento da gente fazer a montagem delas. Então, vamos verificar. Aqui é aquela peça maior que vai ser colocada junto com para fazer essa fixação para o tripé. Você vê que ela entrou bem justa. A gente queria justamente isso. Aqui é a nossa outra peça, que é a que vai ter o furo passante. Bem justa também. E aqui a gente vai ter a porca que vai fazer a fixação do passante na parede. Então agora a gente pode ir para os testes finais. Então a gente vê aqui que ficou bem bonito, bem agradável. Aqui ainda até dá para dar mais um apertinho. Aqui eu vou utilizar uma ferramenta para ajudar a bater melhor isso aqui. Aqui então, para a gente comparar, esse aqui é um suporte com a mesma rosca dos tripés. É a mesma semelhança porque ele é o mesmo dispositivo que a gente usa em fixadores de carro. Então a gente vê aqui que ele realmente rosqueia. Aqui ele é um pouco curto, né? Mas tá aqui, tá fixo. Depois eu vou gravar um vídeo para vocês já aí do próprio projetor no tripé. E ainda tem uma boa quantidade de rosca aqui para que a gente possa explorar isso. E eu vou encontrar também um material agora pra gente testar o outro. Eu tenho aqui também um parafuso de 1/4. A gente pode testar aqui a nossa porca. Deixar o lado superior dela. Deixar o lado mais bonito pra cima. Ok? Correndo bem. Então qual que é a ideia aqui? A gente vai ter uma espécie de um chumbador na parede. Ele vai passar por aqui. E a gente vai ter essa porquinha aqui pra fazer o fechamento. Então assim a gente vai conseguir manter o projetor preso na parede com segurança por um parafuso central. Vamos montar o projetor de volta agora e conduzir um teste no nosso tripé. Então, gente, está aqui o nosso projetor, aqui o nosso suporte, deixa eu ajustar o foco aqui, preso aqui já diretamente embaixo dele. A gente pode pensar também aqui no futuro ter uma base de alumínio um pouco maior aqui para evitar essa espécie de balanço aqui, mas uma vez que ele esteja estático, um piso estável, né, o próprio tripé já consegue oferecer um pouco disso, a gente já consegue ter uma imagem boa sem a necessidade de ter que estar apoiando ele em outro suporte. Aqui a gente tem também o nosso suporte de parede. A hora que a gente estiver com ele em teste, né, que provavelmente vai ser daqui a algumas semanas, eu já vou mostrar para vocês também. Por hora é isso, pessoal. Obrigado. Quem tiver dúvidas, sugestões, oportunidades de melhoria aí, por favor, fique à vontade. Valeu!